Olá, queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos dando continuidade à bem-aventurança que encontra-se em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje estaremos falando sobre o objetivo da purificação. Para encontrar-se com Deus. Para encontrar-se com Deus, há uma necessidade do nosso coração, do coração do homem, estar limpo. Limpo de quê? Limpo do pecado que contamina. Esse pecado que já vem enraizado no coração do homem desde o nascer. Porque desde que o homem pecou no jardim do Éden, o pecado entrou no coração do homem. E assim, esse pecado contamina, mancha, suja este coração. E nós já vimos que o meio da purificação deste coração é o sangue de Jesus, é a palavra de Deus. E hoje veremos o objetivo dessa purificação. Primeiro, para encontrar-se com Deus. Porque não podemos nos encontrarmos com Deus de qualquer jeito, com o coração sujo, com o coração cheio de pecado, com o coração cheio de más intenções, cheio de sentimentos ruins que não procedem de Deus, que não estão de acordo com os princípios divinos. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O escritor aos Hebreus, ele orienta os seus leitores a seguir a paz com todos e a santificação. Santificação é a separação do pecado. É estar separado de tudo aquilo que aborrece a Deus, de tudo aquilo que fere a santidade de Deus, de tudo aquilo que não é do agrado de Deus. E essa purificação do coração, essa limpeza do coração é a santificação. Porque só veremos a Deus se passarmos por esse processo de santificação. Porque Deus é santo. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele não ama o pecado, ele não se agrada do pecado, ele detesta, ele abomina o pecado. E é por isso que o pecador deve buscar a santificação, não pelas suas próprias forças, mas quem nos santifica é o Espírito Santo. Quem nos santifica é o próprio Deus. Quem nos ajuda nesse processo de santificação é o Espírito Santo, que passa a habitar dentro de nós a partir do momento que confessamos Jesus como único e suficiente Salvador pessoal. Objetivo da purificação, para que possamos nos encontrar com Deus. O único meio de encontrarmos com Deus é estarmos na condição de santificação, onde todo pecado, tudo aquilo que é mal em nossa natureza vai sendo retirado e nós passamos a ter de novo a imagem e a semelhança de Deus, que após a queda do homem, essa imagem e essa semelhança de Deus, ela foi manchada. Mas a obra do Espírito Santo em nós faz com que nós tenhamos de volta essa semelhança, essa imagem e semelhança de Deus. E assim voltamos a ter a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, porque Cristo é o segundo Adão. Amém? Para estarmos diante dele santos e irrepreensíveis. A palavra santo, ela significa separado, assim como santificação. Significa separado do pecado. E aqui esse santo, esse separado, não é você estar numa redoma de vidro e ninguém pode te tocar. E é interessante que Jesus, ele não ficou numa redoma de vidro lá separado, não. Ele teve contato com pecadores. Só que ele não pecou, porque ele é 100% homem, 100% Deus. E ele também não comungou com o pecado. E às vezes as pessoas confundem isso, né? Elas acham que só porque Jesus, ele andou com pecadores, né? Ele andou ali com prostitutas, né?
Ele andou com várias pessoas, com publicanos, ele andou com ladrões, ele chamou ladrões para ser o seu discípulo, mas ele não comungava com esse pecado. Ele amava o ladrão, mas ele não concordava com o fato do ladrão roubar. E é por isso que quando ele chamou um ladrão para ser o seu discípulo, o ladrão teve que deixar a sua prática de roubo. Ele deixou de roubar, ele não continuou roubando. E a gente precisa separar um pouco isso. Nós, como discípulos de Jesus, devemos andar com pecadores, mas assim como Deus não comunga com o pecado, nós também não devemos concordar com o pecado. Devemos amar as pessoas, mas sempre lembrar de que Deus aborrece o pecado. Ele continua aborrecendo o pecado, ele sempre vai aborrecer o pecado, porque o pecado é mau e o pecado não faz parte da natureza de Deus. E é por isso que a Bíblia também nos instrui a aborrecermos o pecado. O nosso pecado, principalmente o nosso pecado. Não é a gente ficar apontando o pecado do outro, não. Mas é primeiro olhar para dentro de nós e reconhecermos que nós somos pecadores, temos um coração mau, nossa natureza é inclinada para o pecado e nós só veremos a Deus quando o nosso coração estiver nesse processo de santificação, de limpeza, de separação do pecado, de separação de tudo aquilo que faz separação entre nós e Deus, porque a Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, se nos afastamos do pecado, nos aproximamos de Deus. Se nos aproximamos do pecado, lógico, nos afastamos de Deus. É uma questão lógica e bem didática. Vamos ver o que está em Efésios. Efésios capítulo de número 1, verso de número 4, tem uma declaração fantástica aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Essa declaração de Efésios vai dizer que Deus nos escolheu bem antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fundar o mundo, ele já havia nos escolhido. Ele já havia nos escolhido para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Esse é o plano de Deus para nós, para que vivamos em santidade, para que vivamos separados do pecado. O pecado é consequência da falha do homem em desobedecer a Deus lá no Jardim do Éden. Mas Deus não planejou, ele permitiu que o homem pecasse, que o homem caísse. Mas o plano de Deus para nós é andarmos santos, em santidade, com o coração limpo e purificado, que possamos um dia nos encontrarmos com o nosso Jesus e irmos morar eternamente, para sempre, com Deus. Ah, queridos, como precisamos ter o nosso coração puro, o nosso coração santificado. A minha oração é que tanto eu quanto você possamos desejar cada vez mais vivermos em santidade, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E como diz a Bíblia, ao nos aproximarmos de Deus, o diabo, o pecado, fugirá de nós. Amém? Que Deus continue nos abençoando, esclarecendo a nossa mente, para que assim possamos buscá-lo cada vez mais e vivermos em santidade. Que Deus nos abençoe. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que assim também elas possam ser abençoadas com essa palavra. Um forte abraço e até o próximo vídeo.